Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Crer ou Não Crer. Eu sou Edio Silva Júnior, advogado, mestre em Direito Processual Penal e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Sou também defensor das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal. Neste espaço, nós vamos desvendar os enigmas que as crenças e descrenças lançam sobre a nossa sociedade. Prepare-se para uma conversa enriquecedora com diversos convidados especialistas. Estão preparados? Então, o tema de hoje será liberdade de expressão. E eu não poderia estar mais honrado. A gente vai fazer um monte de fotografia para a turma acreditar que eu estive com vocês dois, porque se eu vou contar lá no bairro, a turma não vai acreditar. A Mônica Martelli, que é atriz, humorista, dramaturga, cronista, escritora, diretora, jornalista e apresentadora brasileira. Uma simpatia belíssima, mais bonita pessoalmente. Obrigada. E simpática. A estreia da Mônica na televisão foi no humorístico Chico Total, onde atuou por 2 anos até participar do elenco da telenovela Por Amor. E desde então, a artista passou por diversas obras audiovisuais, além de atuar como apresentadora em programas de rádio e TV. Obrigado pela presença, Mônica, querida. Obrigada a você. Uma honra estar aqui. A honra é minha. E recebendo aqui meu irmão um preto poderoso, poderosíssimo, Luiz Miranda, ator, diretor, comediante, dublador brasileiro. Em 2014 fez sua estreia em telenovelas, atuando como a protetora e elegante transexual Dorothy Benson, em Geração Brasil. Depois, diversos papéis cômicos no cinema e no teatro. Na TV, ficou conhecido por seus trabalhos na Globo, inicialmente despontando ao integrar o elenco da série sob nova direção, ao lado de Ingrid Guimarães e Heloísa Pelissé. O artista ainda participou de projetos de sucesso, como A Grande Família e Zorra Total, e recentemente na série Encantados. Obrigado, Luiz, querido, pela presença. Prazer incrível estar aqui com Mônica, com você, para a gente poder falar desses assuntos que são tão pertinentes nesse momento, né? Você sabe que a direção me obriga a definir um tema para hoje, mas eu não sei se a gente tem que definir tema para uma prosa sobre aí. O tema seria liberdade de expressão. Sim. Crer ou não crer já sugere tudo. Você sabe que, inicialmente, o crer ou não crer, ele vinha acompanhado de uma interrogação. Uma inspiração barata, caricata da coisa shakespeariana, né? Depois virou crer ou não crer com exclamação, por quê? Porque é isso, quem não crê não é menos cidadão, não é menos valoroso, Do que quem não crê. tem menos dignidade do que quem crê. E também você pode crer e não ter uma religião, que é uma coisa que eu queria que Mônica falasse muito sobre isso. Também. E você pode crer e também não ser uma pessoa tão boa assim, que a gente passa uma vida ouvindo quem vai à igreja todo domingo é uma pessoa boa, né? Não necessariamente, amor. Eu perdi essa ilusão logo cedo, viu, Mônica? Sabe por quê? Sim. Porque o dono do armazém do bairro que a gente morava, um bairro muito pobre, preto, aquelas coisas, aquelas histórias, tudo triste. Tem até aquela cantiga, né? Vida de negro é difícil de viver. Mas eu prefiro aquela canção do Caetano, o grande vencedor se ergue além da dor. Mas o dono do armazém era o católico mais fervoroso que tinha. Eu era sacristão. Nessa época eu já era macumbeiro de coração, mas eu era sacristão. E até tem algumas vantagens, tem alguns valores agregados ser sacristão. Eu não vou revelar aqui, mas depois a gente pode, numa outra oportunidade, tomando um vinho, a gente pode falar sobre isso. Eu aprendi algumas coisas na sacristia. Agregou valor à minha formação. E ele chegava mais cedo, era o último a sair. Mas uma vez eu fui comprar um pacote de arroz fiado, porque eu não tinha comida em casa, e ele não vendeu. Me humilhou, inclusive, publicamente. Aí eu já dissociei essa coisa de religiosidade. Com certeza. É que nem a pessoa que vai ficando... generosidade, são duas coisas diferentes. Totalmente diferente, que nem quem vai ficando velho. Todo velho fica sábio. Não necessariamente, amor. Tem velho insuportável. Maturidade é uma coisa, envelhecer é outra. Mas a minha... Eu sou do litoral norte fluminense, sou de Macaé, né? Que é uma cidade pequena. E eu cresci numa cidade onde todas as religiões, elas conviviam e se respeitavam.
Eu não sei se é por causa da minha família, porque a minha mãe, ela tem 3 avós. A minha avó Carolina, a minha bisavó Carolina, era uma católica, assim, dessas, muito praticante. O meu bisavô, o José Garcia, o avô da minha mãe, era espírita, kardecista, inclusive tudo que ele tinha ele doou. Hoje é orfanato em Macaé, já há mais de 60 anos, é orfanato das crianças em Macaé. E a minha outra avó era protestante. Olha, então, bem Brasil. Bem Brasil. Era uma cidade onde tinham muitos centros espíritas, centros de umbanda, candomblé. A gente convivia com isso de uma forma muito, muito natural. Apesar que eu lembro muito, apesar disso, eu lembro também da minha infância, já dessa perseguição com as religiões de matriz africana. Eu lembro, Mas que tipo de coisa que você ouvia? Por exemplo, não se mete essa menina não, que ela é macumbeira. Entendeu? Olha, cuidado com essa menina que ela é macumbeira. Mas Sabe você ouvia coisa em assim que casa você vai... isso? Oi? Não, em casa não, Eu sou rua. Eu sou filha de uma mãe muito diferenciada. Minha mãe se elegeu vereadora com 35 anos de idade. Era a única mulher na política na região. Entendeu? Inclusive, ela fazia as sessões da Câmara Municipal com pinico na bancada para reivindicar o banheiro feminino. Olha. Ela lutava por direitos das mulheres, pela igualdade, entendeu? Então, assim, eu cresci dentro de um ambiente familiar muito diferenciado da cidade, de qualquer forma, né? Porque é uma mulher muito à frente do tempo, uma mulher que se divorciou na época desquitada, que já era uma coisa muito, né, diferenciada, mulher desquitada na política sozinha. Imagina, minha mãe atravessou muitos pântanos, mas abriu muitos caminhos pra gente. Que bacana. Muitos caminhos pra gente. Mas na rua você ouvia, então... Muito. Então, por exemplo, do lado da minha casa tinha um centro de umbanda. Então, eu me interessava pelo ritual. Então, eu ficava na janelinha. Eu sempre via do lado da minha casa, na rua do lado. E o batuque é bom, né? O batuque, tudo, aquilo ali me mexia comigo de alguma forma. E eu ficava na janela. Até que um dia alguém virou e falou assim, olha, para de ficar olhando na janela que o espírito vai te pegar. Ó. Aí você começa, entendeu? Então você vê que essa perseguição, ela assim, tá na construção da nossa identidade. Porque é uma coisa cultural, né? A cultura é o chão que a gente pisa. É que vai formando a nossa identidade, que vai formando nossos valores. E só depois, para você desconstruir esse estereótipo, você tem que trabalhar para isso. Tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso, tem que falar. É o que a gente está fazendo aqui agora. Que eu vou ouvir vocês assim como uma aula. Engraçado isso, né? Você entender que tendenciosamente existe uma colocação sobre esse comportamento da religião, né? É perigoso, é isso, é aquilo, faz isso. Ninguém diz isso, por exemplo, quando você se arruma para ir numa missa. Ninguém. Mas as pessoas vão dizer isso se você bota um branco para ir num candomblé, para ver uma manifestação de candomblé. Isso é engraçado, porque isso também ocorria em um lugar como a Bahia, né? Também isso ocorria lá. E eu tenho uma sensação de que durante muito tempo a gente vivia esse medo de conhecer. Não era nem de ir ou de vir, de conhecer, de entender o que era. Eu me lembro, no bairro que eu morava, tinha uma vizinha que era do candomblé e a gente ia muito nas festas dela. Todo mundo adorava as comidas, adorava a festa. Mas ninguém ia lá... Então você já ia, desde pequeno, você já ia na macumba. Já ia. Eu acho que não, na Bahia não tem muito para onde correr. Em algum lugar você vai tropeçar com um macumbeiro. A macumba, ela tá ali, assim, muito presente no dia a dia do baiano, entendeu? Então, a sensação que me dava era que todas essas coisas que me diziam que não podiam me davam mais curiosidade. Claro. Tudo que diziam não pode, eu tinha mais curiosidade. Queria saber o que era, como é que corta. E a Bahia tem um negócio assim, você não é macumbeiro, mas você dá caruru no dia 27 de setembro. Você não é macumbeiro, mas você vai lá no dia 2 de fevereiro. Você não é macumbeiro, mas você joga uma pipoca em cima da casa pra poder tirar a doença. Não, você não crê, não. Você não é um macumbeiro. Mas você, sexta-feira, você bota seu branco. Não, é só pra tirar a energia negativa. Entendeu? Então, assim, tem uma sensação muito maluca disso. Ser ou não ser, querer ou não crer.
Que eu acho que a Bahia vive muito disso, assim, entendeu? Então, isso era uma coisa que também me acompanhava. Mas você sabe que eu ia até perguntar a coisa da Bahia, né? Porque realmente na Bahia você lida, você vê muito isso o tempo inteiro. Mas fora também da Bahia, eu não conheço um católico que não sai de uma igreja católica e não vai lá jogar um búzio para poder ver alguma coisa. Perfeito. Entendeu? Não tem um católico ou um protestante que não joga uma carta, não joga um búzio, que não vai lá, não recebe um passe no momento difícil, no momento para saber alguma coisa da vida, de doença, ou enfim, no momento de fragilidade. Não conheço um. A sensação que me dá sempre é que a fé, ela tá impregnada dentro da gente em várias manifestações. Você diz que não crê em nada, mas você tem uma perspectiva de fé, porque você tem algum tipo de perseverança ou de ideal que você alimenta crendo que aquilo pode ser possível e pode dar certo. Claro. Isso pode estar ou não associado a uma imagem religiosa, que seja um santo ou alguma coisa, mas tem um negócio que quando você acorda de manhã, você fala assim, meu Deus, eu vou pegar esse emprego, hoje vai dar. Tem alguma coisa. Eu acho que é espiritualidade, né? Sim. Porque é o que a gente faz com o nosso dia a dia. Sim. É esse exercício da fé. Você não necessariamente é de uma igreja, ou é de uma religião, ou ritualiza, mas a religião organiza essa coisa da espiritualidade. Ela cria um discurso, um repertório, uma doutrina, ela ritualiza as cerimônias, os ritos, a convivência ali, aquela coisa. Mas você pode perfeitamente bem viver em plenitude a sua espiritualidade sem vínculo com religião alguma, não é? Quer dizer, eu não sou de religião, eu preciso da convivência com a religiosidade, mas eu conheço um monte de gente boa que são altamente espiritualizados e não tem uma religião. Sim, eu também. Acho um pouco, Mônica, você tem um pouco esse perfil, porque... Tenho. Eu já te vi muitas vezes falando sobre espiritualidade. Depois a gente vai ter que falar sobre um assunto que para nós é muito caro, mas sobre como é que a espiritualidade, como é que a sociedade brasileira reagiu nessa pandemia, nesse período recente que a gente viveu, e como é que isso aflorou tanto, e certos ritos religiosos, o luto, como é que a gente acabou dando importância para coisas que no cotidiano a gente não sabia que tinha toda aquela importância. Mas essa opção por fortalecer a espiritualidade, sem necessariamente ter vínculo com uma religião, me parece que exige mais, você precisa ser mais forte. Sim, eu tenho formação católica, né? Batizado, primeira comunhão, só que eu não frequento a igreja católica. De vez em quando, hoje em dia, eu tô até entrando numa igreja, porque lá é o único lugar que eu tenho silêncio, eu fico na paz. Eu sou muito agitada. Então, às vezes você vai na igreja só pra usar o celular. Só pra ficar quieta e calada, amor, só pra não usar o celular. Só pra usar o celular. Eu sinto que na igreja eu falo, fico quieta, não é pecado isso pelo aí? menos 10 minutos. Mas eu sou o seguinte, olha só, eu já participei de todos os rituais. E todos eu acho lindo, eu respeito todos. E depende do momento meu de vida, eu quero uma missa, ou eu quero receber um passe, ou eu vou meditar com a Monja Coen. Depende. Então, depende. Assim, a minha espiritualidade, eu acho que é esse meu exercício da fé, eu acho que é meu dia a dia. Eu acho que essa é a minha busca por um sentido de vida. Eu acho que essa é a minha busca pela uma igualdade de valores na sociedade. Eu acho que essa minha busca, que eu acho que é como eu exerço a minha espiritualidade. Então, às vezes eu acendo uma vela, eu tenho o meu altarzinho no meu camarim, sempre. Eu tenho as minhas superstições, eu tenho as minhas rezas, eu misturo rezas, eu misturo tudo. Essa palavra tudo. também é uma outra palavra muito louca de se falar e de se estudar e de se procurar o que significa, que é a coisa da superstição, né? Assim, a superstição, ela tá ligada com a fé. O que é um ser supersticioso, né? Assim, isso tem a ver com fé, superstição,
Não é um negócio que a gente sempre fica, né? Eu invento umas... Eu tenho aquelas herdadas, claro, sim. que é aquelas que desde pequenininha, e tem umas que eu inventei, que eu não posso mais nenhuma superstição, amor. Se alguém que me fala alguma coisa, olha, não passa do lado de uma parede rosa, você não me fala mais não, pelo amor de Deus, que eu não passo nunca mais. Eu não passo nunca mais, entendeu? Então eu tenho... A gente tem aquelas pode passar perto de uma parede rosa? Não, eu tô falando o seguinte, a gente tem aquelas superstições... A gente vai adquirindo durante a vida... Algumas você vai superstições novas, a gente vai desenvolvendo. Você vai agregando novas modalidades. Você vai inventando umas superstições. Então, isso. tipo assim, eu tenho que rezar 3 pra nossa antes de entrar no palco. Pra que 3, gente? Por que não reza 1, entendeu? Você vai inventando umas. Porque tem aquelas herdadas. Não passa de barra de escada. Sapato virado. Gato preto que cruza. Gato preto que cruza. Abrir guarda-chuva dentro de casa. Tem essas que você herda. E tem umas que você vai inventando, eu não sei porquê. Eu invento algumas, entendeu? Então, eu acho que... Parece que elas são um caminho também um pouco para a fé, né? Porque... Elas te levam à religiosidade, essas superstições, né? Porque te levam a fazer algum ritualzinho, né? Alguma coisinha assim pra Antes poder... de entrar, falar assim... Ai. Te fortalece. Sim. Rezei minhas 3 Ave Maria, tô preparado pro meu show. E que a gente sente que fortalece. E se a gente sentiu isso, tá valendo. Tá valendo. O que importa é o que a gente tá sentindo, o que a gente faz bem pra gente, né? Isso eu sempre transporto também pra religião. Porque religião, qual é a melhor religião? Aquela na qual você se sente bem. Com certeza. Na boa. Na verdade, se isso fosse uma regra, vamos fazer o seguinte, ó. Todas as religiões vão criar um pacto entre nós, né? Todas as religiões são boas. Ponto. O pressuposto é esse aí. É esse. Você vai para aquela na qual você se sinta melhor e a gente vai continuar sendo amigos, convivendo e tal. Não é isso, lamentavelmente, que a gente tem no início do século XXI. No início do século XXI, e isso é uma coisa absolutamente preocupante, 75% dos conflitos armados em curso no planeta tem alguma coloração, tem alguma motivação, tem algum... Que é um paradoxo isso, que é o ser humano com dificuldade para conviver com outro ser humano, porque a religião dele é diferente. Se é diferente, logo inferior, ou é demonizada. Não é o mal, aquilo ali é o mal. Não passa perto daquilo ali, porque aquilo ali vai coisa. Então, você está desempregado por conta da macumba. Aliás, esse negócio da macumba é impressionante. Às vezes em palestra eu digo assim... Tudo põe culpa na macumba. Não, às vezes em palestra eu digo assim, olha... O degelo a gente vê muito evangélico desempregado, né? Muito evangélico desempregado. Mas se um preto tá desempregado, você sabe o que é a macumba. Você sabe que diz, eu fui fazer uma palestra lá em Volta Redonda, perto da cidade da Mônica, em Volta Redonda. Aí eu falei para eles, olha, eu vou falar uma frase e vocês vão responder a minha frase. Aí eu comecei. O degelo do Ártico. A turma respondeu, é a macumba. É o quê? A macumba. Gente, o aquecimento global. É a macumba. O buraco na camada de ozônio. Macumba. É macumba. Eu acho você vê que eu não precisei dizer qual era a resposta. Eu lancei a premissa maior e todo mundo já sabia. Ou seja... O problema é que essa violência simbólica que vai associar tudo que diz respeito a preto, que não é só a macumba, é o acarajé, é a capoeira, é o maracatu. A gente está ingressando com uma ação. Isso é tudo muito impregnado. Em Pernambuco, é muito impregnado. Inclusive, o negócio do maracatu gospel. Separa de outros princípios religiosos, como bruxaria e feitiçaria, que já existiam há muito tempo, e você cria uma nomenclatura só para isso, macumba, né? Você separa de feitiçaria, de bruxaria, você coloca bem no nicho, macumba. Mesmo os alquimistas, né, que fazem porções, etc e tal, eles são separados, macumba é outra história. É outra história. Esse debate de você querer impor uma religião como a certa, isso aí é uma coisa, é muito sério isso, porque é sobre isso, né? As guerras, por que você impõe a sua religião como a certa? Gente, Jesus pregou amar uns aos outros, que parece muito simples, mas ele só falou pra gente, vamos amar. É simples, mas é revolucionário, né? Mas mesmo se a gente passar a discutir a Bíblia como um princípio religioso,
uma doutrina escrita, sabe lá por quem, mas supostamente inspirada por Deus. Sim. Ela tem como um código penal, como uma constituição, como qualquer coisa, regras básicas de comportamento. Sim. Essas regras nem são seguidas pelos próprios doutrinadores. Sim. Porque elas dizem respeito a uma relação, primeira, humanística, de respeito com com o outro. Claro, claro. Amar, respeitar, biriri, popopó, etc. E todas as religiões pregam isso. Exatamente. Então, eu não entendo essa distopia quando você fala de candomblé, ou de evangelho, ou de muçulmano, ou de budista. Eu não vejo essa diferença. O princípio básico da religiosidade é o mesmo. Respeito, amor. Caridade, amor. Sim. E aí, assim, a gente briga por uma coisa que está na base primeira da Constituição religiosa, que é o amor. Então, assim, é muito maluco a gente ver guerras existindo no mundo inteiro por uma coisa que todo mundo... Assim, impor a minha religião a sua como superior, né? Quando, na verdade, o princípio básico dela é igual ao meu. Mas eu penso que é uma distorção da leitura da Bíblia. Sim. Né? Então, desde lá, da Inquisição, das mulheres queimadas na fogueira, já era uma leitura equivocada da Bíblia e continua sendo uma leitura equivocada e que faz com que a gente retrocedeu muito nos últimos anos, eu acredito, né? Eu ouço muito mais agora, vocês podem me dizer melhor, mas de templos, né? Das religiões de matriz africana muito mais atacadas. Um dia desse eu estava lendo uma menina com uma roupa branca saindo de casa na sexta-feira, foi atacada. Então, assim, eu tô lendo muito mais isso de uns anos para cá. Eu acho que a gente retrocedeu um pouco. A gente avançou e retrocedeu porque o que acontece? Quando o movimento preto ele fica forte, ele ascende, seja lá em que aspecto, áreas eles sejam, e eles ficam mais em evidências, a gente consegue enxergar isso melhor. A gente fala, meu Deus, hoje em dia o racismo está muito... Mentira, ele sempre existiu. Ele está mais notificado, ele está mais sendo visto. O caso da mãe de santo que assassinaram lá, já mataram milhares. Sendo assassinada dentro do templo dela, da casa dela. Com 12 tiros na cabeça. Não, é inacreditável. Então, assim, a informação, a globalização da informação nos traz muito mais notícia do que costumávamos a ver e ler. Mas o perigo que eu acho é que isso se naturalizou. Você vê um assassinato desse, em 2 dias já ninguém se fala. Entendeu? Mas se naturalizou, os ataques... Mônica, porque é preta, porque é macumbeira, porque é quilombola. Estava num programa de proteção a defensores de direitos humanos. E você não vê o governo da Bahia se posicionando sobre isso, você não vê o governo federal falando sobre isso. Anteontem completou 2 meses da morte dela, não vi uma linha. Nada, nenhuma linha. Então, tem uma coisa que eu tenho um grande amigo, um grande intelectual, o Hélio Santos, fala sobre essa coisa do desvalor da vida do preto e das coisas do preto. Muito antes dessa história de vidas negras importam, tá? Ele já dizia, tem um desvalor aí. Tem um desvalor, porque, repare, eu fui para o Supremo defender o direito da macumba passar a faca no pescoço da galinha. E qual era a minha discussão ali? Primeiro, o Brasil é um dos maiores exportadores de proteína animal do planeta. Eu disse isso lá. Eu disse assim, enquanto eu estou importunando vossas excelências aqui... 465 mil bois, já foi e frangos e galinha. Uma carnificina. Uma carnificina. Ninguém fala nada. Nem a palavra sacrifício a turma usa. A turma fala, não, é abate. É abate. Tem um neologismo aí que é para dar uma aliviada, porque é muita... Porque a cada segundo é 80 galinhas, um boi e um porco. Você imagina esse tempo que nós estamos aqui. Bom, enfim. Judeu tem rito de abate litúrgico. A caparó, que lembra um ebó. O chorrete, que é o sacerdote responsável pelo abate, ele pega a galinha, a mesma galinha que a gente pega a galinha também,
Ele passa sobre a cabeça 9 vezes e tal. Ele recita lá uma prece e ele entrega a galinha para um pobre, ou o valor equivalente à galinha. Os muçulmanos têm um ritual litúrgico de abate religioso, a Eid al-Adha, que acontece no mês após a Hajj, que é o mês em que eles visitam Meca. Eles abatem animais de grande porte, camelo, não sei o que e tal. O sangue é um elemento central na Eucaristia. Eu até disse, porque me irritava, verdade, porque o sangue, eu gosto de falar, mas é que esse dia, no dia do Supremo, que eu fui falar no Supremo, eu já falei algumas vezes no Supremo, mas esse dia eu dei uma exagerada, porque a turma me irritou. Porque um rapaz falou antes de mim lá, e ele estava usando um sapato de couro, sabe? Mas ele falou antes de mim, e era da Associação dos Protetores dos Animais. Gente, não dá. Não, eu uma- peguei, Gente, é uma eu peguei esse hipocrisia, não gancho, dá. eu peguei esse gancho E aí. esse sapatinho de couro aí, hein? Eu peguei. Veio de quê? De algum boi sintético? Não, eu peguei. Isso aí, eu falei, você é uma esquizofrenia. Depois até a Associação dos Esquizofrênicos ficou meio chateado comigo, mas foi a expressão que eu tive para constranger, porque o cara estava usando sapato de couro, cinto de couro, deve ter comido na churrascaria naquele dia, que em Brasília tem E muito. ele estava atacando que os rituais da Não, e estava macumba? lá defendendo os animais e dizendo que a macumba, porque isso que me deixou irritado. Que a macumba mata gato preto. Animais. Não, e mata gato preto toda sexta-feira. Meu pai. Eu falei, mas o senhor da macumba nunca vi isso aí? De onde esse rapaz tirou? Aí eu fiquei irritado. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: o corte racial é porque um mesmo dogma, uma mesma doutrina, uma mesma cerimônia, um mesmo rito ou um mesmo ato comercial com fins lucrativos, como é a exportação de abate. proteína animal, Sim. é normal. Não é normal quando é feito por preto. Aí não, é um problema. Eu até disse, eu nunca vi instituição jurídica vindo aqui no Supremo pedir uma medida qualquer para proteger a juventude negra dessa letalidade policial, que é uma coisa que já se incorporou à paisagem. Exatamente. Ou seja, Todo dia, morreu 10. Hein, doutor, eles estão preocupados com a galinha da macumba, mas não estão preocupados com os pretos que são mortos diariamente nas comunidades. Eu falei isso aí. É uma eu coisa falei louca. essa frase, você vê que sintonia? Eu falei essa frase. Eu usei essa frase, eu falei, a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida dos jovens pretos. Meu Deus. Como a Mônica comentou no início, ela dizia assim, quando eu ouvia falar de religiosidade, cuidado, isso aqui é perigoso. É a mesma sensação que a gente tem quando a gente vê um preto na rua. Aquele ali fica de olho, pode te assaltar. Eu, né, depois da minha altura de conhecido e tudo, muitas vezes andando no Rio de Janeiro, já vi gente mudar de faixa, de rua, ao me ver andando atrás. Essa sensação constante de uma agressão cotidiana que o preto vai sofrendo e sendo reafirmado como violência, Isso etc. adoece a gente. Totalmente. Adoece, na religiosidade, na vida cotidiana, isso adoece a comum, gente. vai adoecendo a gente. Adoece a gente. Você sabe Se a gente não trabalha essa autoestima... A trabalhar a autoestima e falar muito, né, sobre gente? isso. É falar em todos os espaços que a gente for falar. Porque se a gente... Eu fiquei pensando aqui, assim, desde que esse país foi descoberto, os portugueses chegaram e já... Né? Eles já tentaram impor a religião deles para os indígenas, depois para os escravizados, e é sempre nessa imposição de uma visão eurocêntrica, de uma religião. Então é uma coisa que a gente tá introjetado, impregnado. Inclusive quando Gente, eu lembrando agora de história, tô pensando, você lembra de Grécia, de Egito, você não lembra de África? Nada. Das escolas? Nada. Quando você precisa ter uma lei num país em que 56% da população é preta, e você precisa ter uma lei, que nem é uma lei, é um preceito da Constituição, porque foi uma conquista do movimento negro, esse negócio, que obriga o ensino da história no conteúdo escolar, é porque você tem um problema. Porque deveria ser uma coisa natural, quer dizer,
alguma coisa a ser juridicizada seria a supressão. Uhum. Né? Não, tem que ter uma lei para suprimir. Não, a lei é para incluir o conteúdo. É uma loucura. Quer dizer, e não é um assunto de preto esse negócio nem de índio. Isso tem a ver com a qualidade da educação. E isso tem a ver com a educação preparar as pessoas para conviverem com a diversidade. Claro, educação religiosa. Porque, não é impor, vezes, religião, né? Porque às vezes eu Você falo... lembra disso algum tempo atrás? A gente não é tão novo assim. Não, você é jovem, eu não sou velho, havia você no é. ensino uma matéria chamada ensino religioso. Na minha época havia. Não, eu tinha ensino religioso. Sim, Tem, voltou agora. E que não era absolutamente nada doutrinável. Era falar sobre as religiões. Porque é cultura. Cultura. Você saber agora. do judaísmo, saber do budismo, saber do catolicismo. É cultura. Se a falava história das pras religiões. crianças que Claro, haviam todas as outras religiões, além claro, daqueles que eles sabiam. claro. Perfeito, Porque E foram às tirando, vezes... foram tirando, porque os pais, não, é difícil, eu sou filha de educadores, meu irmão é professor, minha mãe é professora, eu sou, minha bisavó era professora, e é complicado, porque os pais vão lá e eles se enfrentam. Não quer. querem ver. Não quero Não. minha filha, meus filhos ouvindo isso dentro de sala de negócio aula. de macumba. Não querem. E é muito maluco, né, Mônica? Porque, por exemplo, assim, se a gente entender essa impregnação que a gente vive de desvalorização racial nesse país, isso contaminar um branco, ok. Agora, contaminar um outro preto é bem maluco. É muito. Você vê pretos com preconceitos e com ideologias brancas de comportamento com relação ao outro preto que existe do seu lado. Porque se a gente entender que a gente é um país miscigenado, onde uma grande maioria não tem absolutamente nenhuma... não corre na veia dele nenhuma limpeza étnica de cor ou de nada. E mesmo assim, a gente reforça cada dia mais o preconceito, sendo preto ou sendo branco. Agora, você vê, né, Luiz? É um país, é um estado que se diz laico, mas é que em todos os prédios públicos tem uma cruz. Isso aí vai entrando na sua vida. Sim. Entendeu? A ligação com liberdade religiosa você entende como uma laicidade. Mas não é. E as cidades são cobertas de igrejas e centros. Sim, sim. O Supremo agora, você repare, quer dizer, um século e tantas décadas depois da República, agora o Supremo vai julgar se pode ou não fixar símbolo religioso em repartição pública. Olha. Que eu até digo o seguinte, ou não fixa de nenhuma, ou como são 2.000 denominações religiosas no Brasil, fixa de todas. Nós vamos ter que fazer umas reformas, né? Umas ampliação para poder... E tem que pedir para os ateus também indicarem qualquer o símbolo. O que eles querem, né? Quem não crê. Eu penso que não tinha que ter nada. Não tinha que ter nada. Porque já vai educando, desde pequenininho, já educando a um lugar que é um estado laico. Isso. Inclusive, existem países que têm uma religião, mas que não perseguem que é de outra religião, né? Isso não é um tema que deveria ser de preocupação do Estado. Isso é um tema da autonomia do indivíduo. O indivíduo que decide soberanamente. Religião é uma coisa importante para mim. Religião não é uma coisa importante para a Mônica, mas a espiritualidade é uma coisa importante para ela. E o Estado não tem nada a ver com isso. E o particular não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o desafio é como é que você faz com essa diversidade que vem das crenças dos povos originários, que vem da macumba, que foi crime até 1941, a capoeira. O curandeirismo está no Código Penal até hoje. O curandeirismo. O curandeiro, qual que é o crime que o curandeiro pratica? Ele ministra uma substância. Bom, a substância é maléfica à saúde, não interessa. O fato dele ministrar uma substância materializa o crime, ou seja, a perseguição aí não é a um mal que ele causa, mas a figura, a pessoa do curandeiro, que a etimologia remete à presença africana no Brasil. Mas nas democracias, qual que é o papel do Estado? Laico. Laico. Garantir que todo mundo possa, no espaço
público conviver de maneira harmoniosa, Claro, com a com diversidade, respeito recíproco e tal. Mas eu quero voltar no negócio da educação, porque às vezes me preocupa muito as pessoas vão entrando numa coisa que a Helena Singer chamava de volúpia penal. E eu sou advogado criminalista, até eu posso estar jogando contra meus próprios interesses aqui. Mas me preocupa esse negócio de você falar o seguinte, olha, você cometeu um crime contra o meio ambiente, prende. É uma discriminação, prende. Primeiro que se todo mundo fosse para a cadeia, o problema é quem vai apagar a luz. Fechar a porta, esse é o problema. Operacional. Problema operacional. Mas depois, é mesmo a prisão um método de resolução de um problema enraizado, arraigado, impregnado na sociedade brasileira, como é o problema da intolerância? Porque nós temos que pensar o seguinte, e isso me incomoda. E eu tenho falado mais sobre isso, porque esse ano eu completei 62 anos. Estou velho, eu sou agora tecnicamente idoso. Eu peguei um cartãozinho que a turma dá para você colocar no carro, que te dá a vaga. Eu tô rezando por esse momento. Vaga, só, mas, não, mas doido pra você ir pro falta shopping, muito. parar naquele lugarzinho que tem a falta muito bengalinha. aí. Pra você falta muito ainda, pra você ir pra Mônica. Mas pra mim eu não já falta, pra mim tenho o não meu. falta. Não. Eu tenho 55 anos e em janeiro a plaquinha dos 60 anos era uma criatura envergada com uma bengala. E eu falei, gente, eu sou essa plaquinha daqui a 5 anos, não me representa. Aqui que eu sou. Aqui, ó. Mas mudaram, botaram ela com postura agora. Tá lá a plaquinha, durinha, com postura. Essa mudança eu não tinha me dado conta. Agora Melhorou a levantaram. plaquinha? Era assim. A com plaquinha era meio bengala. Agora botou envergadinha. a postura Preconceito ereta. também. porque a gente tá malhando, a Claro. gente tá bem na vida, a gente tá separando, tá casando de novo, tá trocando de cidade. Pode tá Só ser que o cara tá com Pode 60 ser que, anos. inclusive, a gente atrapalhe os direitos, porque talvez passem para 80 aquela plaquinha. Aí a gente vai se dar Eu mal. não quero, porque eu já me acostumei com Com as os melhores benefícios, né? vagas. Claro, Com as melhores, vaga. com as melhores Primeira e mais. fi- Eu faço isso sem culpa nenhuma, viu? Eu estaciono ali Eu e tal. amo. Então agora eu tô Claro, é falando... direito adquirido. Direito adquirido. Então agora eu tô falando algumas coisas que talvez antes eu não falasse assim tão abertamente. Mas me preocupa, por exemplo, a experiência norte-americana. Por que eu quero falar sobre educação? Quero voltar a essa pauta da Mônica. Por que eu quero falar sobre educação? Porque, repare, você teve a marcha sobre Washington em 63. O ato pelos direitos civis em 64. Em 65, o Lyndon Johnson cunha pela primeira vez essa expressão ação afirmativa. Affirmative action. O Obama foi presidente da República por 8 anos, família preta, 2 filhas pretas, aquela mulher preta dele, advogada, maravilhosa, linda, competente, tal. E o George Floyd foi morto daquela forma. Então, nós precisamos pautar como é que a gente enfrenta as causas dos problemas. Eu gosto muito quando você fala sobre as finalidades, né? Que é, por exemplo, assim, o que é que a gente faz a cada ação dessa? A gente prende, a gente criminaliza, a gente multa. Será que esse é o resultado mais eficaz para a gente fazer essa correção? Assim, e a educação para que isso não prolifere, para que isso não seja hereditário. Como é que a gente pega a geração que está vindo agora e a gente separa dessa geração que já está para frente, que já... Assim, não existe nenhum modelo de educação que tem corrigido esses atropelos, né? Isso é muito preocupante. Não, eu não vejo outra saída a não ser através da educação. Não tem como. Através da educação da primeira infância. É dos pequenininhos. É uma educação que você vai... Tanto que eu, por exemplo, que é a questão do machismo, né? Que é uma bandeira, né? Que eu carrego, que é do feminismo. Eu sou uma mãe, praticamente uma mãe solo. Moro sozinha com a minha filha. Filha de uma feminista. Então, eu que tive essa criação, né? Diferenciada dessa mãe super feminista, todos os dias eu tenho que falar pra mim, só por hoje não serei machista. Só por hoje não serei racista.
Então, se não tem isso dentro de casa, se não tem isso numa educação, nas escolas, os professores capacitados para isso, se está sempre com grupos de discussão, de conversa, para esses professores enfrentarem essa realidade do dia a dia, que não é fácil para eles. Se não tivesse educação, eu não vejo saída. Porque eu me vejo como mãe. Eu mesmo, com a minha formação, com todo o conhecimento que eu tenho que me policiar todo o tempo. Minha filha fecha a perna. Por que fecha a perna, gente? Um amiguinho do lado tá com a perna aberta assim, desse jeito, ó. Não, minha filha, fica com a perna aberta mesmo. Fica com a perna como você quiser. Entendeu? Então você, às vezes, solta coisas que são que estão introjetadas dentro de você. Então, se não tem uma educação religiosa, uma educação sexual, que erradamente, como nos últimos anos, as pessoas acham, a educação sexual vai ensinar a pessoa a transar. Não, meu amor, vai ensinar a pessoa a saber que você não pode ser tocada dessa forma, que você tem um órgão sexual. As meninas nem sabem. Mulheres crescem sem conhecer seu próprio corpo. Então, sem educação, como é que a gente vai criar as novas gerações? E eu acho que essa questão tem muito a ver com isso que você disse, que, por exemplo, antes da punição é preciso a correção. Então, assim, se você, na base da educação, você já tem ali assim, olha, é crime toda vez que você olhar para uma pessoa de cor e discriminá-la ou maltratar. Isso é um crime. É como roubar, matar ou fazer algo errado, entendeu? Mas aí, ninguém sai pelado na rua porque sabe que aquilo... Mas assim, é uma coisa tão do dia a dia. É tipo assim, por exemplo, eu entro num restaurante com a minha filha, eu falo assim, minha filha, quantos pretos tem sentado comendo? Ela, mãe, nenhum, né? Eu falei assim, tá, vamos lá ver na cozinha. Quantos pretos estão na cozinha? É uma coisa diária. Você chega no posto de gasolina pra botar gasolina no carro. Minha filha, quantos pretos tem, entendeu? Não sei, ou botando gasolina, ou então lá dentro. Você entendendo? Claro. A gente vai nos médicos. Quantos pretos já foi atendida? Minha filha tem 14 anos. Entendeu? Quantos é uma coisa diária. É educação na veia. Isso é absolutamente, do meu ponto de vista, imprescindível, porque o direito, a sanção, ela faz com que o sujeito possa se abster de fazer alguma coisa com medo da punição, que é a ideia do mínimo ético, né? O mínimo ético é isso aí. Se eu saio na rua, eu tenho uma segurança mínima que o sujeito não vai me dar um tiro na minha cabeça, porque senão ele vai comer 30 anos de cadeia. Essa coisa do mínimo ético. Mas a sanção, ela tem limites muito terríveis. Isso não quer dizer também que você precisa almejar uma sociedade que o sujeito... E quem disse isso foi Martin Luther King. Ele dizia, eu não quero necessariamente que o branco me ame. Se ele me respeitar, já está bom. Mas tem uma coisa que você falou no início, eu não sei se foi você ou se foi Mônica, acho que foi Mônica que disse do aprendizado desses valores, desses estereótipos que você vai aprendendo, aquilo vai introjetando, a linguagem tem um papel, os signos. Você repara, quando eu tinha 15 anos, você tinha uns Trapalhões, que agora até tá vindo com um filme aí que eu até quero ver, o Ailton Graça, que é um queridão, né? Macumbeirão também. Teve aqui o Yuri Marçal, que fez ele jovem e tal. Mas os Trapalhões eu tinha dificuldade de ver, porque... Nossa, os Trapalhões hoje em dia... Era o único preto, o preto não sabia... O Mussum era hostilizado o tempo inteiro. Não, mas o negócio dele era só a cajibrina, futebol, cachaça, bêbado. A mulher não sabia falar, o negócio lá falava errado. Aquele final lá. Essa questão também é uma coisa que sempre me deixou muito puto. A ideia de uma burrice sistemática. De falar errado, de ser atrapalhado, de ser bêbado, o vagabundo. Isso. Exatamente. Então tinha o quê? Ó, repare. Tinha os Trapalhões, tinha o Tarzan, que é pequenino na África, né? Porque tu vai falar, não, lá na África eu acho que a gente tem relevância. Mas não tinha.
O Tarzan era branco, tá? Mas branco de cabelo liso, eu acho. Administrava os pretos branco, ali. A gente. escrava mais Vocês não- famosa do Brasil é branca, tá? Também. Que é Isaura. Também. Gente, Também. é. Também tem, mas você fala, mas nem na África também? Não, tem um branco lá. Lembra que ele administrava, vocês vão obrigar aqui. Você siga que tem uma coisa que você fala, rapaz, não há possibilidade nenhuma. E alguém inventou uma história. Sei que a criatividade humana, enfim, alguém inventou uma história de que a lei Afonso Arinos, que não existe mais, como as pessoas vão ver o programa, a lei Afonso Arinos foi revogada pela Constituição de 88. Mas ela foi adotada em 3 de julho de 1951. E alguém dizia, no enredo era o seguinte, uma artista norte-americana veio no Brasil, foi se hospedar no hotel, foi discriminada. Aí aprovaram a lei. Quer dizer, a gente é inferior até aos pretos americanos. Mas Então, isso com certeza absoluto. absoluta. é complicado, é um negócio Imagina. difícil. A gente teve um presidente que bateu continência por terceiro escalão dos Estados Unidos. A gente é colonizado total. É um país racista, colonizado, É uma coisa preconceituoso. impressionante. É uma É. coisa impressionante. Você fala, bom, e aí... Bastou falar com o sotaque aqui que você tem um lugar ao sol. Eu tô falando isso que o pai da minha filha é gringo. E qual a profissão dele? É ser americano, amor. Entendi. Você fala com sotaque, já tá todo mundo assim pra você, ó. Ó, Já tem crédito. já tem crédito. É Porque, boa. É boa. somos um Se país americano colonizado. é boa. ainda é impressionante. E é muito maluco, né? Porque assim, até Esse quando... complexo de vira-lata que nós É temos. impressionante. Total. Outro dia eu falei isso até pra uma amiga nossa atriz, que eu falei assim, e é muito maluco, né? Porque até quando eles fazem ou querem como uma espécie de como eu posso dizer, contribuição cultural, aí você resolve fazer uma novela com temática preta, com uma protagonista preta, e agora a gente vai mudar, e a novela como chama? Da Cor do Pecado. Sempre colocando no lugar Tá. do A pecado, novela chama no Da lugar Cor do... do Pecado. A luxúria, a mulher preta pronta pra fazer sexo. A coisa sexual, Pronta pra fornicar. É. Aliás, tem até uma música que fala sobre isso, não é isso? Branca pra casar, É. a preta, a retinta pra trabalhar e a mulata Ué, pra até muito pouco tempo atrás, você não pra via fornicar. publicidade com uma mulher negra formando família. Era sempre Aham. a família do Soli- branco, a solitária. negra sempre como ou a mãe solo, a mãe solitária, ou a mãe gostosa. Mas essa ideia de que a gente carrega esses estereótipos que a Mônica aponta, que vem da religiosidade, do comportamento e etc e tal, a gente ainda continua reproduzindo. Hoje a gente vê, outro dia a Globo também falando sobre isso, de que a gente tem trabalhado muito para inserção, aí a novela era protagonista preto e a outra era protagonista preto. Mas você vai carregando os estereótipos de todos favelados, todos sofridos para um cacete, vivendo aquele perrengue da puta que pariu. Não sei se pode falar palavrão, enfim. À vontade. Mas, enfim. E aí, a outra lá da novela das 8, sofrida, não tem uma salvação. Elas estão lá impregnadas de cultura preta, mas tudo uma cultura sofrida. Assim, amarrada, maltratada, discriminada. E ainda com os brancos na primeira posição sempre. Sempre. Maltratando, hostilizando. E é muito maluco a gente achar que isso é avanço. É muito absurdo a gente entender que a gente está caminhando para dar protagonismo ao preto dentro da favela, atirando, matando, não dentro de um consultório operando, nem dentro de uma sala de audiência julgando, nem dentro de uma história de amor vivendo e sendo amado. É sempre num perrengue da zorra. E aí, por exemplo, assim, daí a gente tem uma série que é uma série com protagonismo preto, mas ela não interessa muito porque está normalizada. Os pretos são normais, não tem nada de diferente de um cara que vive num condomínio da Barra. E aí não interessa porque não tem a discrepância social que interessa para o público que vai assistir. Eles não estão sofrendo,
Eles estão felizes por ter aquela vida. Eles vivem aquela vida felizmente. Os conflitos ali são absolutamente normais e existenciais de sensações e de desejos. O galã é um pretão enorme que se apaixona por uma menina normal, comum. Então isso não interessa. Eles nem fazem questão de divulgar. Eles nem fazem questão de mostrar que existe uma sociedade normal existindo ali do lado da outra sociedade branca. Isso não é interessante. Então, assim, esse protagonismo que a gente nota todos os dias, ele também é um reforço do preconceito que a gente quer enterrar. Eu concordo. E quando tem... Eu concordo integralmente. E quando tem-se uma possibilidade de mostrar esse diferenciado, isso não é muito divulgado, nem interessa muito. Não, nem o protagonismo é exaltado. Porque ele está vivendo uma questão absolutamente normal. Eu concordo com você e também porque me incomoda muito, sabe por quê? Eu sou contra essa coisa de julgamento sumário. Sim. Popular, entendeu? Se instaurar um tribunal. Uma questão. De Nuremberg e não sei o que. Eu não sou contra isso aí, não funciona. Não se trata disso. Nós criamos um modelo. Por exemplo, nós criamos uma instituição religiosa aqui que não tem nenhuma outra parte, nem no continente africano, não tem. A macumba tem, e a gente vai entrevistar hoje, nesse podcast uma sacerdotisa do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 75 mil terreiros de macumba, velho. 75 mil terreiros. Aquela terra absolutamente quase colonizada. Quase colonizada 75 mil terreiros de macumba ali. Tem cidade ali que se você não quiser... Eu sei de candomblés, tem macumba dos dois lados. Se você não quiser cruzar com a macumba, você aluga um helicóptero. E mais, vou te falar outra coisa. Eu ganhei uma ação, uma das primeiras ações que eu ganhei, eu tenho muito orgulho de algumas vezes que eu fui ao judiciário defender a macumba. Uma delas... Eu fui para defender a validade de um casamento feito num terreiro de batuque. Gente. Não, que dava até, se eu falar aqui, vocês vão achar que é piada, mas não é sério. É um negócio sério que eu vou falar aqui. Então vocês não vão rir do que eu vou falar, especialmente você que é um macumbeiro empedernido, não vai rir do que eu vou falar aqui. Aconteceu o seguinte, o rapaz era casado com uma moça da Oxum. Eles casaram num terreiro de macumba. O pai de santo emitiu a declaração. Casou e tal. A moça da Oxum, que é uma característica de uma parte, não quero generalizar, né? A moça da Oxum guardou as fotografias do casamento. Então ela tinha a declaração do sacerdote dizendo que naquele dia celebrei o casamento e tal. E as fotografias, numa gavetinha. Todo Oxum que se preze tem uma gavetinha, né? Eu, por exemplo, tenho um temor, eu entro em pânico. Essas gavetinhas, às vezes, guardam coisas... Mas você é do Oxum ou do Ogum? Pouco abonadoras. Eu sou de Xangô, essas gavetinhas guardam, às vezes, coisas pouco abonadoras. Bom, aí ele começa a se relacionar com uma moça da Oiá. Depois de estar casado com a menina da Oxum. Extraconjugal. Começou... E eu sempre digo, qualquer atividade em excesso... Bom, primeiro que todos os meus amigos de Xangô me falam, Edson, você acaba matando o cara de Xangô. Porque ele morreu. Porque qualquer atividade de excesso também mata. Quer dizer, você imagina, alguém aguentar uma pessoa da Oxum já é um desafio. Da Oiá é um desafio. Agora, uma da Oxum, da Oiá, o cara morreu. E ficou um apartamento. A moça da Oxum abriu a gavetinha, pegou as fotografias. Isso aqui é meu, ó. Tá aqui registrado, eu fui casado. Eu sou a legítima. Então, se o tribunal reconhecesse, vê que lindo isso aí. Nossa. Cheio de macumbeiro no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Rapaz, eu tinha vontade de chorar e eu não podia chorar. Eu vesti de preto, porque eu sou macumbeiro, você sabe. Mas a gente ainda não pode usar a beca branca, eu tenho que usar a beca preta. E eu queria estar de branquinho, com meus branquinhos, porque eu uso meus branquinhos, eu guardo tudo direitinho, para poder ir nas macumbas bem vestidinho, cheirosinho, porque a turma fala que a gente tem que ir com a mesma roupa que é para missa. Então eu cuido das minhas roupas de macumba, eu cuido mesmo.
mando lavar na lavanderia e tal. O tribunal disse que um casamento realizado num terreiro de macumba tem a mesma dignidade de um casamento realizado numa catedral, numa sinagoga ou numa mesquita. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, para ver como é que nós criamos no Brasil uma instituição religiosa que você não tem em lugar nenhum no planeta. Não tem em nenhum outro lugar. E ao mesmo tempo desautorizando ela, né? E ao mesmo tempo desautorizando. E talvez até a gente tenha essa coisa que o Caetano diz, com tanto sofrimento e tal, a gente criou tanta coisa bonita aqui. E ao mesmo tempo que isso é um traço de beleza, é um traço do ethos da nossa cultura, dessa irreverência, dessa alegria que a gente tem. Agora, como eles... Assim, é uma coisa que eles desautorizam, eles têm medo, mas eles atacam tanto, né? Não, mas eu quero voltar nisso aí. Mas, tá todo mundo em casa querendo saber quem pegou a herança, Oxum ou Oiá? Todo mundo em casa querendo saber quem ganhou a herança. Oxum pegou. Oxum pegou, né? Eu advoguei para Oxum. A minha mãe era da Oxum. Minha avó era da Oxum. Oxum tinha direito. Meu segundo orixá era da Oxum também. Não, mas a turma fica contra eu, por quê? Porque eu mato o cara de Xangô na história. Tanto cara pra você matar, você vai matar logo o cara de Xangô. Mas foi ele que foi fazer essa atividade extraconjugal. Se ficasse tranquilinho, tava tudo certo. Não teria tido esse perrengue. Eu tenho que pegar um avião aqui e ir lá para Porto Alegre, entendeu? Para poder defender o direito da Oxum. Ficar com a... Muito bom, gente. E há de se pensar se não foi Oxum ou Oiá que fez alguma coisa para esse homem ir embora. Já tem essa ideia é terrorizadora. Por que é terrorizadora para mim? Porque eu sou cercado de Oxum e da Oiá. Minha mãe é da Oxum, minha avó é da Oxum, então eu não consigo. Eu até poderia montar a Associação Brasileira dos Homens Oprimidos. Tem que explicar, gente. E as mulheres da Oxum. Oxum e da Oiá. E da Oiá, porque elas me perseguem. Mas, ao mesmo tempo que a gente criou isso, Mônica, por que esse negócio é tão intenso? Porque isso virou uma indústria. Porque você imagina um cara ter que a fórmula grotesca é a propagação do medo, não é isso? Propagar o medo e, por acaso, oferecer uma solução, né? Uma solução. Na Escandinávia, se você tivesse que materializar a figura do demônio, você teria uma grande dificuldade. Se você optasse por materializar o demônio na figura da macumba. No Brasil, não, porque cada esquina tem uma macumba. Alguém está tocando terreiro. Você passa, tem uma farofa ali, um negócio e tal. Então o demônio ele é muito identificado, identificável e tangível. E desde sempre, desde o início. Em qualquer lugar. E todos os lugares, todas as gerações. Você vê uma coisa grosseira, o prefeito do Rio de Janeiro, vocês vão se lembrar disso. O prefeito do Rio de Janeiro, hoje envolvido inclusive em denúncia de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e tal, se recusa a entregar a chave da cidade para o Rei Momo. Porque aquilo é coisa do demônio. Não, gente. Passar a mão no dinheiro público, né? Não é pecado, mas ele entregar a chave é pecado. Então, houve aí uma simbiose que foi parar no campo da política. É porque essa questão da religião, quando vira um projeto de poder, aí que é a questão. Porque, assim, o evangélico, né, não é um bloco só. A gente tem, né, muitas lideranças que representam pensamentos diferentes, né? Mas o que a gente vê é essa pentecostal, né, esse movimento como projeto de poder. Aí está acontecendo o que está acontecendo. É o que a gente está vendo. E eu até não sou contra as bancadas parlamentares, não sou contra.
Porque eu entendo que o parlamento, ele é mesmo o espelho, o reflexo dessa pluralidade de pensamentos que você Sim. tem. Como também entendo que você não pode tratar protestante. É que há ali uma discussão sobre se são protestantes ou são evangélicos, ou a palavra evangélica acabou ganhando uma conotação negativa e tal. O gospel, né? O gospel. Mas o fato é que os segmentos neopentecostais são os que agridem, os que atacam, os que você pega. Eu sempre lembro que Martin Luther King era um batista, né? A tradução livre do nome dele é o Rei Martim Lutero Júnior. Então, pai era um batista. Né? Então, as chamadas denominações tradicionais, elas lidam com respeito. Elas não dependem dessa coisa da propagação tão frenética do medo para ampliar o número de adeptos e tal. Mas é esse perigo que a gente está correndo, porque assim, projetos vão sendo aprovados, né? Eles vão demonizando cada vez mais, vão criando fake news. Há pouco tempo atrás, uma emissora teve que voltar atrás de uma fake news falada em relação às religiões, né, de matriz africana, uma coisa assim pavorosa. Então é muito perigoso. Claro que a gente quer ver todos os representantes lá. A gente tem um pastor Henrique Vieira, por exemplo, que está lá. Um brilho, maravilhoso. Um brilho. Entendeu? Um brilho que representa tão lindamente. Só que a gente vê muito fortemente esse outro lado, né? E porque, por exemplo... Que é perigosíssimo. Muito, até mesmo porque nem sempre... aquelas posições é a posição ou a defesa de uma sociedade, etc e tal. Às vezes tem ali posicionamentos absolutamente individualistas, entendeu? Que são abraçados pela religiosidade. Então, quando você impede uma sociedade de caminhar, como é, por exemplo, no caso dos vetos ao casamento homossexual, homoafetivo, etc e tal, você percebe que existe ali uma manipulação que não é da sociedade, mas é do poder e daquelas pessoas que estão ali gerindo aquela instância daquele momento. Não se fez um plebiscito para uma sociedade decidir o que é que elas acham ou não. Aquilo ali vem de cima para baixo, pronto. Então, essa associação que se faz... que aquilo é um posicionamento que está defendendo o povo, isso tudo é absolutamente mentiroso. Aquilo ali são posicionamentos individuais mesmo. Mas aí, a partir do momento que é aprovada uma lei dessa, as famílias começam, será que eles não estão certos? Você é influenciado. Claro. É por isso que a gente... Você é muito influenciado. Exato. E esse componente de violência é uma coisa que sempre me incomoda, porque é o seguinte, olha... Você é contra o aborto, você entende que a sua religião é contra o aborto. Ok. No plano do pensamento, as pessoas podem qualquer coisa. Você é contra o casamento homoafetivo. Ok. Por quê? Adote isso como um valor para o senhor, para a sua família, para a sua igreja. Aí, assim, na minha casa que eu convivo... Para a sua igreja. Que eu convivo Agora não, eles querem impor. Eles querem impor. E na minha para casa... todo mundo. Não, todo mundo tem que ser... Mas a gente é quase uma lavagem cerebral. Dentro da minha casa, né, que tem gente da produção da minha peça, todo mundo fica lá em casa o dia inteiro. Eu tenho uns funcionários, então tem todas as religiões na minha casa. Teve um dia que a minha filha desceu e falou, onde é que você estava? Você não estava lá em cima porque a Carol, uma funcionária minha, recebeu, esqueci o nome de que ela recebeu. Recebeu Virou algum no santo lá, recebeu um santo e falou pra minha filha se ela devia ou não na festa. Eu até chamei a Carol, depois falei assim, Carol, minha filha tá super novinha, assim... Não chama o espírito com ela decidir se ela vai na festa ou não, se o menino é afim dela ou não, do seu santo, vamos com calma, porque ela tá definindo a espiritualidade dela, porque minha filha é super sensível, ela adora e ela se interessa, né, enfim... Bacana. Super se interessa mesmo por ela. Então ela já joga cartas, ela tem muitas pedras, ela gosta de pedras, ela tem búzios no quarto dela, ela se interessa, natural. Desde 11, 12 anos de idade. Como é muito novinha, né, assim, a gente tenta encaminhar pra ela ficar mais madura e ver o caminho que ela quer seguir. Eu deixo ela livre para tudo. Eu tenho uma funcionária que é da igreja evangélica e eu sinto ali que assim, é quase uma lavagem cerebral. A forma como eles traduzem a Bíblia é uma forma, assim, é outra Bíblia.
Entendeu? Então, quando o casamento homoafetivo, ele vem uma lei que proíbe, ela acha certo. Não, mas na Bíblia diz que é errado. E aí tem um elemento de falta de educação nisso tudo, porque quando você escuta essa notícia, você nem se pergunta o porquê, nem se questiona o direito ou o desejo ou a vontade alheia. Porque eles não são incentivados a questionar, Não eles não mesmo. questionam nada. Não mesmo. Eles seguem uma boiada, entendeu? Eles Massa de manobra. Massa de manobra. É. E é muito maluco você ver isso, porque, por exemplo, na minha família, que é uma família absolutamente pluralizada mesmo, com todo mundo extremamente com um olhar aberto para o outro e observar isso, a gente nunca sofreu isso. Eu nunca sofri isso dentro do seio da minha família. Nem a discriminação com gays, enfim. Mas é muito maluco como isso é impregnado dentro de uma sociedade e você não sabe de onde foi disparado. Como aquilo se disparou. Né? O problema com alguém que é preto, ou um problema com alguém que é gay. Tudo, Luiz. Tudo. Tudo que a gente vive. A cultura familiar, a cultura do Estado, a cultura do país, a cultura comunitária, a cultura que a gente vive é o que forma o nosso ser, o que forma os nossos valores. Então, é o tempo inteiro em todos os lugares. Impregnado que vai entrando e você começa a reproduzir falas e reproduzir comportamentos e que você não sabe de onde vem. Vem de tudo, é o chão que a gente pisa. Mesmo nas palavras, né? Hoje em dia a gente está conversando aqui, eu vi que a gente usou pouquíssimas palavras que hoje em dia não são mais usadas. Se fosse algum tempo atrás a gente estivesse conversando, a gente provavelmente usaria palavras que hoje em dia a gente considera em desuso. Né? Eu vim morar em São Paulo, por exemplo. A coisa tá ficando preta, um monte de coisa que a gente... Eu vim morar em São Paulo, por exemplo, aqui todo mundo chama criado mudo. Porque no Rio é mesinha de cabeceira. Aqui é criado mudo. E eu ouvi ainda pessoas falando criado mudo, eu falei, gente, não é possível que eu tô ouvindo isso. Um criado mudo? Ainda usa um criado mudo e, enfim... É uma sensação constante de que a gente precisa abrir os ouvidos cada vez mais para essa educação nova que tem se transformado no país. Né? Quando você diz uma coisa que eu concordo muito, assim, que a solução não é a punição e o cárcere o tempo inteiro, né? Mas é a educação nesse lugar da gente entender que é inadmissível ser preso. Por causa disso hoje mais, entendeu? De ver... é muito maluco, né? Outro dia vi uma reportagem, a indevida, ela vai no mercado, ela rouba uma coisa, e aí quando ela é corrigida, ela chama o segurança de macaco, e aí ela é presa por roubo e por discriminação. É muito maluco Furto isso, e racismo. Né? É roubo e racismo. E aí você vê nos jornais, quando a gente estava falando de onde que vem isso, como isso é impregnado, diariamente, se você pega os jornais, se a gente realmente fizer uma interpretação de texto, tá ali, tudo tá ali. Tudo tá ali. Nas manchetes de todos os jornais está impregnado tudo isso que a gente está falando. É uma coisa impressionante. E isso está dentro da religião. Eu acho que é um tema que... Eu sempre acho que a religião, ela é um pouco esse fio condutor que a gente tem na vida, né? Se você não está imbuído de alguma fé ou de alguma religiosidade que você frequenta, ela está dentro de você em algum traço, em algum tipo de comportamento. Seja na superstição, seja no teu olhar com o outro, aquilo está ali dentro. Assim como essas questões que a gente está debatendo e conversando aqui estão impregnadas, que é o olhar para o outro que a gente não desperta, né? De olhar para um indivíduo e ver um ser humano, não ver uma cor, não ver um traço. Mas eu acho que a gente... Existe um cinismo, né? Generalizado. Sem esse cinismo... somos todos cínicos. Eu, num lugar de mulher branca, privilegiada, eu posso falar isso porque existe um cinismo na branquitude. Se somos todos cínicos, senão você não viveria. Porque você tem que mudar diariamente. Você é obrigado a mudar, você é obrigado a abrir mão de privilégios, porque são todos cínicos, Perfeito. né, gente? É a verdade, é essa. Eu acho que a gente vai precisar afinar, talvez no século XXI, o tipo de proposição que a gente tem a apresentar, que é um pouco daquilo que você
falava, aparentemente, não só aparentemente, há conquistas importantes. Eu acho que no plano ideológico, por exemplo, você assumir que você tem um problema racial. E eu estou dizendo isso porque quando eu comecei a militar no movimento negro, as pessoas diziam que a gente era meia dúzia de preto que ficava vendo muito filme do Spike Lee, que queria transportar para o Brasil um problema que não existia aqui. Não, brasileiro não se achava racista. Agora a gente tem um problema que eu não sei se é tão problemático quanto esse, que antes não tinha racismo, agora você tem racismo e não tem racista. Tem racismo, não tem racista. Não tem racista. Não tem racista. Tem racismo? Tem, mas não tem racista. Eu não sei o que é mais enlouquecedor. Não tem racismo, pessoal. Não tem racismo. Mas, pô, a polícia bate na minha cara, a turma... A experiência mais dramática que eu vivi de discriminação foi na escola. Que a criança está sob custódia do Estado. Nossa. Proteção do Estado. Sim. E era eu e um outro pretinho. Que deveria ser um espaço de proteção, né? Claro. De acolhimento. Né? Eu e o Paulinho. E aí eu sempre fui muito bom em redação português, porque eu já sabia ler. Meu pai lia aqueles bolsa-livro, sabe aqueles pocket book, história de faroeste. Chegava um cara alto, loiro, numa cidade cheia de bandido. Ele matava todos os bandidos, namorava todas as mulheres e escolhia uma virgem para ele casar. Esse é o enredo dos livros. Mas eu lia, com 6 anos e meio eu já lia. Então era bom em redação e tal, não sei o que e tal. E logo a professora de português, para meu desespero, para meu desapontamento, claro, teve um furto na escola e ela disse... Depois, no direito, eu fui aprender que depois da conjunção adversativa sempre vem uma tragédia. Mas a primeira experiência traumática foi essa aí. Que é uma coisa bem brasileira. Ela falou assim, eu não quero acusar ninguém. Ela começou falando assim, a primeira parte da frase foi essa. Eu não quero acusar ninguém, mas, para mim, quem roubou foi o Paulinho ou foi o Edio. Uau! O Paulinho nunca mais voltou para a escola. Ai, meu Deus. Depois foi para o alcoolismo, tal, já não está mais entre nós. Eu fui para o movimento negro, estou aqui hoje falando com vocês sobre isso. Mas Paulinho foi dragado. Foi tragado, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos... Me incomoda essa coisa de racismo sem racista, porque você acaba não responsabilizando ninguém. Cadê a causa e o efeito? Você não acaba não responsabilizando. Ninguém é responsável. Agora inventaram umas coisas. Eu acho que as redes sociais trazem uma contribuição fundamental para a interação humana, para a democratização de talentos, de oportunidades, de acesso e tal. Mas agora tem um monte de especialista. Todavia. É um inferno para todas as outras áreas. Entretanto. Como vida, né? Tem um lado porque bom. Ainda hoje eu ouvi alguém dizendo assim, não, preto não tem como ser racista. Mas aonde o senhor leu isso aí? Aonde o senhor foi? Eu fui numa banca faz muito tempo. Eu fui numa banca de doutorado na PUC, que era sobre violência entre casais homoafetivos, casais de lésbicas. Porque nós estamos falando de ideologia. Uhum. E a ideologia não escolhe o algoz, ela não escolhe quem vai protagonizar a ideologia. Uma mulher pode ser tão violenta quanto a outra em casa como um homem. Claro. E um preto pode ser racista, se não for mais. Eu, aliás, durante muito tempo, dizia que eu achava o Caetano muito mais preto do que o Pelé. Claro, sim. Ué, gente, nós estamos falando do quê? E eu conheço homens, muito mais homens do que muitas mulheres. Não é isso? Nem toda mulher que me representa. A gente não está falando de genética. Claro. Não é isso? A gente está falando de uma outra coisa e tal. Então, me preocupa muito esse negócio. Por exemplo, o cara fala assim, não, você precisa fazer letramento racial. Essa expressão, por exemplo, também. Eu era um peão de obra que lia sobre... que nos intervalos eu carregava tijolo, virava
concreto, e nos intervalos lia sobre mitologia grega. Você imagina, não podia dar nada que prestasse, né? Ficava lendo Sófocles e tal, não sei o quê, enfim e tal. E aí o cara fala assim, letramento, eu paro para pensar, letramento, no Brasil, o branco já não aprende desde pequeno qual que é o lugar que ele deve ocupar. Aliás, o Caetano diz isso, todos sabem como se trata os pretos. Nós precisamos falar e mais, precisamos falar quem é que está letrando os letradores. Porque esses dias eu vi uma propaganda de uma letradora, ela dizia assim, no meu letramento... Tá lá na internet, eu até printei, só não validei aquilo, porque agora você tem que printar e validar, né? No cartório, aquilo tem que fazer uma escritura pública declaratória, para aquilo valer como prova. Ou então uma ata notarial. Então eu não fiz uma ata notarial, mas eu printei. A letradora diz o seguinte, o meu letramento é o primeiro letramento que você vai ter clareza da sua história. Eu falei, rapaz, nós estamos com um problema com os letradores. Nós precisamos criar agora um programa dos letradores, quem vai letrar os letradores. Não, a gente vive num país em que ninguém incentiva o professor, né? Eu não vejo uma família dentro de casa, por exemplo, virar e falar, meu filho, meu sonho é que você seja professor. Não, meu sonho é que você seja advogado, médico, né? Professor não, o professor está sempre no lugar. Eu recebi uma placa um dia desse seguinte, não sou médico, não sou advogado, não sou engenheiro, sou professor, formei todos eles. Então, quem que forma, né, esses professores que vão formar essas crianças que vão ser nossos futuros adultos, que vão estar aqui pensando o mundo, né? Para que a gente possa nos encontrar. Primeiro, esse negócio que você dizia que eu levo muito a sério, que é o adoecimento dessa sujeição constante, absoluta, cotidiana, permanente, incessante e incansável, que é a expectativa de você vir a ser maltratado nas circunstâncias mais improváveis. Possíveis. O tempo inteiro. De você estar num momento extremamente tranquilo da sua vida, vivendo sua vida normal, e alguém te identificar como preto e te maltratar por causa daquilo. Pronto. Você está transitando, vivendo, e alguém te olhar e falar assim, você que está vivendo, seu preto... É bem assim. Agora, tá? Não quero você aqui, ou vai pra lá. É muito maluco a gente entender isso dentro de uma sociedade onde você faz um giroflex assim, você fala assim, meu Deus, quanto preto tem aqui nesse país... Por que isso é tão pulsante ainda? Luiz, enlouquecedor. até muito pouco tempo atrás, o Brasil não se reconhecia racista. Sim, sim. Então, assim, eu fui me declarar racista depois que eu tive toda uma tomada de consciência em que eu falei, opa, eu também cresci numa sociedade, inclusive com aulas de histórias, com professores de histórias, me dizendo que eu não era racista. Sim. Que todos nós não éramos racistas, que a gente vivia num país cordial. Sim. Então, é terrível. É terrível. Terrível mesmo. É terrível. Mas não tem fórmula mágica para isso, mas é certo que a gente falar sobre isso. Falar o tempo, falar. A gente ter figuras como você, como Mônica, que formam vocês opinião. que representam. Que formam opinião, que impactam a sociedade, pautando sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Sim. Porque no Brasil você pode nascer, crescer e morrer sem ter um espaço de reflexão sobre isso. Porque a educação básica... a educação infantil não trata. A educação básica não trata. A educação superior não trata. Então, onde é que ele vai refletir sobre isso? Onde é que ele vai pensar sobre isso, né? Outro dia eu estava em casa e me ocorreu um negócio muito maluco, né? Assim, eu estava vendo a vitória das meninas da ginástica, e falando assim, nossa, que coisa louca, né? O nosso país está despertando para uma outra qualidade de esporte e tudo, porque o nosso futebol morreu, na verdade.
se a gente pensar bem. O nosso futebol, os nossos atletas, eles estão todos encrencados porque são extremamente violentos com mulheres. Sim. Eles são gastadores e esbanjadores e assim, eles não exemplificam com boas posturas. Nada, eles não respaldam a juventude. Mesmo o Vini Júnior, que vive num fogo cruzado do racismo, não se une a outros e outros para se fazer uma coisa maior, que abrace, que traga, que venha, que fale, que afete. De fato, né? Então, assim, é tudo gente com muito dinheiro. É muito. É tudo, assim, é um bando de gente bilionária, cheio de dinheiro, mas que não tem nenhum tipo de causa contra os seus maltratos que tem, pessoais, nem uns dos outros, de uma maneira geral, assim. É muito complicado. É muito complicado, porque isso é tão essência do ser humano, né? Ser empático. E aí você vem falar que é importante a gente falar pessoas como você, mas, cara, assim, tem tanta gente com poder de fala para ajudar nesse movimento, e são pessoas tão omissas. A gente teve um Pelé que, durante muito tempo, com os próprios filhos, recusou assumir uma paternidade. Assim, é tão... Sabe? É uma luta tão inglória, sabe? Porque você olha para uma sociedade com todo esse espelho e não vê as pessoas refletindo isso. É como se chegasse num lugar de poder, eu não faço mais parte disso aqui. Exato. Eu não sou preto nem branco, eu sou fulano. Eu sou rico. Eu sou rico. Porque o dinheiro protege. Manda nesse mundo capitalista. O dinheiro compra o dinheiro me tudo. protege. O dinheiro protege. É como se eu não faço parte disso aqui, eu não vou contribuir para isso. Eu, toda vez que vou pro aeroporto, eu tenho que pensar com que roupa eu vou. Porque a roupa que eu vou vestir no aeroporto talvez diga quem eu sou para todo mundo que está me vendo ali. Sim. Porque não basta só ter a cara famosa. Eu nunca me esqueço, uma amiga minha, a gente estava, as crianças pequenas brincando de pique, aí minha amiga, né, negra, com filho negro, e falou, meu filho não vai brincar de pique sem camisa na rua. Aquilo ali me marcou. Porque eu falei, porque a minha filha pode estar sem camisa, correndo, brincando de pique. E o filho dela não pode estar correndo, brincando de pique. Assim, foi uma coisa que me impactou muito. Sim. Então, são essas experiências que vai colocando a gente, tendo essa consciência e dando essa fala. Porque eu, como uma mulher branca, a fala que eu posso ter para contribuir é falar, sou racista, porque isso é introjetado, isso é estrutural. É errado eu falar que não sou. Eu acho que existem níveis e tal, porque eu tenho discussões de brancos falando, mas eu não sou racista. Eu falo, meu amor, não fala uma coisa dessa. Você não vai estar contribuindo falando isso. A gente contribui falando que a gente porque dessa forma que a gente pode melhorar. Como você não há vergonha nenhuma em assumir algo que foi impregnado na gente. Meu amor, falando isso, é claro, porque não tem como. Você vive num mundo onde você vai para os lugares e só tem branco. Como assim você não é racista, amor? Você não faz nada por isso? Entendeu? Então, você não se coloca, você não se contrapõe. Exatamente. Entendeu? Se você chega num lugar e vê um cara negro sendo agredido, você não se interessa em saber por que aquilo está acontecendo. Exatamente. Você não vai lá para ver aquela causa e falar assim, alguma coisa ele fez. Você sempre quer pensar nisso. A gente vê várias experiências que são colocadas aí nas redes sociais, por exemplo, de um cego preto pedindo ajuda na rua. A diferença é brutal. Ou uma criança preta abandonada. Entendeu? Quem chega perto para entender o que aquela criança precisa. Essa sensação é uma sensação pertinente. É porque o olhar vai acostumando com essa miséria que você vê. Então você vai naturalizando e você vai ficando frio em relação àquilo. Aquilo já não te toca mais. Isso. Não te diz respeito. Não te diz respeito. Gente, olha. Deixa eu falar pra vocês. Uma alegria imensa ter vocês aqui. Que delícia. Eu aqui, olha, eu também. Eu tenho um chatulino. E amanhã, eu não deveria fazer isso, mas amanhã ainda vou pagar um jantar para esse chatulino, a equipe dele,
que ele fica aqui no meu ouvido, tem que acabar. É que depois ele depois não consegue editar o programa, amor. 10 minutos. O programa tem que ter... Eu sei Sim, mas eu como não é que quero o programa acabar. tem que ter 50 minutos. Eu não quero acabar. Aí Sabe tem que... 2 horas de gravação, o que você faz com esse programa? Mas Não, mas a muito gente maluco, faz 4 né? programas. Sabe que há 2 modalidades de crime de invasão de domicílio. Sim, vamos aqui para um... Titio Edinho também é cultura. Aqui pra você sair com uma coisinha penal daqui. Você ingressa na casa do proprietário, do poceiro, sem ser convidado, ou você ingressa com um convite e se recusa a sair depois. Eu não queria que vocês saíssem daqui. Então eu preciso perguntar para vocês, para a gente encerrar, para o Luiz, o que é o sentimento religioso? E para a Mônica, o que é o sentimento de espiritualidade? Para a gente encerrar com ele. Luiz. Eu acho que tudo aquilo que te autorreferencia ou te coloca em estado de alerta para que você esteja preparado para qualquer demanda. Seja tristeza, alegria, felicidade, conquista, luta, batalha. Eu acho que é um estado de prontidão que te deixa ligado para aquilo que você vai fazer. Mesmo quando você tem que pisar o pé no chão depois que você sai da cama, você fala assim, meu Deus, o que é que eu tenho para fazer hoje? Esse estado de prontidão para seguir me parece muito ligado à fé ou religiosidade. Uma certa crença de que eu vou concluir o dia de hoje. Isso para mim é muito forte, assim. Eu preciso acreditar que amanhã eu vou estar de pé. Eu preciso ter fé nisso. Isso já está dentro de mim. E as coisas que eu uso durante esse dia para me manter vivo. E ninguém tem o direito de tocar. De tocar, nem de macular, nem de dizer que está certo ou errado. É a minha presentificação humana que está dentro de mim. Eu acho que é um pouco isso. Obrigado, querido. Mônica, queridona. Eu acho que a minha espiritualidade, ela é o meu exercício diário. É o meu exercício da minha fé. Para mim, é a minha busca diária em ser uma pessoa melhor, em encontrar um sentido de vida. Aqui é o exercício da minha espiritualidade, de estar tendo um olhar para pensamentos diferentes, para pessoas que me trazem ensinamentos que me faz uma pessoa melhor. A minha espiritualidade é essa, é a minha busca por um sentido de vida e para ser uma pessoa cada vez melhor. É hora de encerrar, mas antes disso queremos expressar nossa gratidão por vocês nos acompanharem. Fiquem à vontade para nos contar o que acharam do programa, mandar perguntas, sugestões. Estamos no início dessa jornada e sua participação é muito importante. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. E mal podemos esperar para nos reunirmos no próximo programa.